Olá a todos, bem-vindos ao episódio número 3 do Defesa A3. Esta semana iniciaremos a conversa pelo suposto conflito entre Pinto Costa e Sérgio Conceição, relacionado com o investimento ou a falta dele do Futebol Clube do Porto. Falaremos também sobre o estado atual do Campeonato Português, o tão felizardo sorteio do Sport Lisboa e Benfica e o regresso da nossa rejuvenescida seleção. Como sempre, o Grande Prémio da Arábia Saudita na Fórmula 1 e o estado atual da luta pelos playoffs da NBA também merecerão a nossa análise. Fica desse lado e I'm just trying to give you something spooky out to forget. I'm just trying to give you something. I'm just trying to give you something. olá a todos, sejam bem-vindos ao novo episódio de Defesa A3. Esperemos que tenham gostado do nosso último episódio. Reparamos que, como autocrítica, achamos que melhoramos a nossa qualidade e a forma como dialogamos uns com os outros e esperamos que este seja um improvement ainda ao segundo episódio e que isto seja sempre assim, sempre a crescer. E agora, silêncio que se vai cantar em o fado. E por falar em fado, nada melhor do que começar por falar sobre o presidente mais titulado do mundo, que não sei se os meus colegas tiveram já a oportunidade de ver, mas hoje, à porta do Olival, estava a fazer uma entrevista com o. Estava a responder algumas questões da CNN, da CMTV, e disse, por outras palavras, esta frase: Agora, silêncio, que eu quero ouvir o fado na rádio. E pôs a rádio um bocadinho mais alto e os jornalistas calaram-se todos para ele poder falar. Falando sobre este tema e o porquê de tanto jornalista à porta do Olival, ontem veio a notícia de que o Sérgio Conceição ia bater com a porta e ia abandonar a equipa. Algumas discórdias com o presidente. O presidente diz que houve investimento de cerca de 50 milhões este ano, houve contratação de vários jogadores. Ao contrário, ia contrariar o que o Sérgio disse no fim do jogo de Braga, que, que está com a equipa basicamente composta por jogadores da nossa liga e de equipas mais pequenas. Eu acho que aqui, e na minha opinião, ficando mais do lado do Sérgio, continuo a pensar que ele faz muito com jogadores que ninguém esperava tanto e fez muitas vezes uma equipa com jogadores de calibre um bocadinho mais baixo e de equipas pequenas, mas também por outro lado acho que há alguns que para já têm sido um fiasco autêntico, porque se dissermos a alguém que um jogador como o David Carmo, alguém que não esteja por dentro disto, um jogador como o David Carmo custou 20 milhões e neste momento é o quarto central do Porto, ou mesmo o próprio Verón, que foi um grande investimento para uma equipa portuguesa, e neste momento praticamente não joga. Eu acho que, e na minha opinião, para também passar a palavra aos meus colegas, eu acho que essencialmente o Sérgio, quando produz bom e a equipa fica a jogar melhor, rapidamente fica sem eles. Temos o caso de um Luís Dias que começou a carburar e passado pouco tempo saiu. Quando o Sérgio começa a aperfeiçoar e a melhorar o jogador, eles rapidamente saem e acho que esse é que é o grande problema do Porto. É assim, antes de mais, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Ehm, eu concordo contigo em parte, mas também discordo noutra, porque eu acho que, de certa parte, o Pinto acaba por estar correto quando diz que até há algum tipo de investimento, porque se compararmos o Porto este ano, que investiu mais do que o ano passado, que não foi campeão, eu acho que o ano passado a única entrada que o Porto teve para além da Galena, meio da época, foi a do PP, que, se nos lembrarmos, basicamente só quando o Luís Dias saiu é que ele começou a ser mais importante, porque O até o Porto Dias, ano passado foi campeão. correto, mas é o que eu estou a dizer. O Não, Porto do tu ano passado disseste que o gastou Porto ano menos que passado este. não foi campeão. Ah, enganei-me então. Foi um Baralhei. lapso. Já estás confundido, o campeonato atual já te está Não, não, a não. dar É cabo pá, de isto é, ti. é muita preparação. Não, mas imagina, o ano passado o Porto, o que eu queria dizer é que o ano passado o Porto gastou menos e foi campeão. E este ano gastou mais do que o ano passado. E não vai ser campeão. O Porto este ano
mas a questão do dinheiro é mais naquele sentido de eu acho que é dinheiro mal gasto, porque o Porto precisava de um central e eu não estou a dizer que o David Carmo foi uma má contratação. Se analisarmos isto a uma época, claramente que foi, não é? 20 milhões para um central que está abaixo de Marcanos, de Pepes e de Fábio Cardoso, que custou 4 milhões. Mas quando foi contratado, ninguém sequer questionou os 20 milhões. Aliás, eu, como portista, fiquei contente com a contratação, porque todos sabemos o que ele, pós-lesão, quando o Luís Dias lhe partiu a perna ou o tornozelo, ou logo que foi pós-lesão, ele regressou muito forte e estava a fazer excelentes épocas no Braga. E eu, pessoalmente, fiquei muito contente com a contratação. Sim, tu e eu. Sim, também é verdade, mas eu acho que vocês ficaram mais contentes com a contratação por ter sido um roubo ao Benfica do que para a qualidade que depois acrescentou ao plantel, não é? Porque, na verdade, vocês gastaram 20 milhões num jogador que até agora não nos rendeu nada. E Beirão igual. E Diogo, tu dizias que o Beirão foi um grande investimento. Foi um grande investimento para o Porto, é verdade, mas foi um jogador que custou à volta de 10 milhões, mas que não rende. Mas não rende porquê? Eu acho que porque ou não encaixa no sistema tático do Porto, por exemplo, ou então as contratações que o Porto faz não são cirúrgicas para aquilo que precisa. Vocês precisam, por exemplo, de um médio centro e vamos buscar um guarda-redes. Há aí uma discordância muito grande entre a direção, a rede de olheiros, tem que faltar aí qualquer coisa. Porque, como nos disse no podcast anterior, é um Porto sem soluções. E esta balbúrdia toda entre o Pinto, que supostamente entre o Pinto e o Sérgio Conceição, vem um bocado comprovar aquilo que eu estava a dizer. Ele, durante 5 anos, e eu acho que eu, como benfiquista, digo-vos isto, o Sérgio Conceição merece todo o mérito do mundo, porque se fosse um treinador que passou agora nos últimos 5 anos pelo Benfica, a ter a equipa que o Porto tem, nós se calhar lutaríamos por um terceiro, por um quarto lugar. E ele faz mesmo limonadas com laranjas. E eu acho que tem que se lhe dar o mérito. Agora, houve um investimento da parte do Porto, houve, mas eu acho que foi um mau investimento naquilo que vocês precisavam. Sim, isso porque ainda não viste, e também ainda não teve a oportunidade dele, ainda não viste, porque o Sérgio ainda não apostou no Samuel de Portugal à ponta de lança. Quando o fizer, aí pode ser que as coisas mudem um bocado de figura. Mas o suposto problema, e o que ontem se falou muito na CMTV e na CNN, porque nós temos mais. Acaba por ser um bocadinho com todos, mas os clubes têm mais tempo de antena quando algum suposto problema está a existir. Mas hoje, e continuando a falar sobre as declarações do presidente mais titulado do mundo de sempre, ele disse que não houve problema nenhum e que está tudo bem, que até se riram os dois, que o Conceição supostamente tinha alguém próximo do Conceição dito que ele estava a ficar farto, mas ele, o Pinto Costa hoje veio dizer que não concorda com nada e que ele era tudo tanga e que os jornais não sabem nada na verdade. Sim, e eu acabo por dar alguma razão, se calhar, ao Pinto e achar que isso até é verdade, porque se uma pessoa for recordar desde que o Sérgio Conceição está no Porto, ainda hoje eu vi um tweet que tinha todas as possíveis desavenças entre ele e o Pinto e motivos para ele querer sair, e posso-vos dizer que acho que eram mais de 6 ou 7 desde que ele entrou no Porto, e o processo é sempre o mesmo, ele é campeão, no ano a seguir há desinvestimento ou tenta-se ganhar com menos, e chega à meio da época e começa a mandar bocas para a direção e nada acontece. E dizem que ele vai sair e nada acontece. E no ano a seguir é campeão, há um investimento maior, ou não há, mas é campeão, e depois volta a acontecer a mesma coisa. Mas eu, reforçando outra vez o ponto, que eu acho que às vezes o Sérgio Conceição, eu não me acredito, apesar de achar que o David Carmo foi uma boa contratação, mesmo por 20 milhões, eu não me acredito que se calhar o Sérgio Conceição por 20 milhões tenha dito, sim senhor, acho que ele vale os 20 milhões para contratar. Mas eu também acho que isso não faz parte do trabalho dele. Não sei se ele influencia ou não nessa questão, mas acho que o trabalho dele é concordar ou não que o jogador era uma mais-valia para o plantel. Agora, depois questões de números e o Sérgio está-se, penso eu, está-se um bocado a marimbar Mas se ele acho que tem que custou haver 5, 10 ou 20. Acho que tem que haver um limite, não? Pelo menos no Agora, FM, eu quando estava no FM, eu dizia quanto é que queria que o gajo contratasse. agora, se tu me disser, atualmente dizes que foi uma boa contratação ao que demonstrou, não concordo. Se me disseres na altura em que foi contratado que foi uma boa contratação, eu concordo e, como já disse, fiquei contente. Mas
pá, um jogador que atualmente era a promessa que era, eu nem tenho a ideia que ele chegou a ser convocado para a seleção. Foi? E agora, eu acho que ele chegou a É ser internacional? chamado, mas não chegou a ser internacional, mas não tenho a certeza. Sim, ele foi convocado para a seleção, eu recordo-me disso também. Agora, eu acho que o departamento de scouting do Porto falha quando precisam de um central e contratam um central que está habituado, ou que deu nas vistas, a jogar numa defesa a 3, por exemplo. Que não me encaixa. Tipo, se ele está a ser tipo, treinado, não é? E ele não precisa. E hoje em conversa com alguém que me dizia que é preciso tempo de adaptação ao David Carmo. Mas que tempo de adaptação? É um jogador português, num campeonato português, só se for adaptação à tática. Porque é impensável dizerem-me que o David Carmo precisa de adaptação ou. Agora, eu acho que ele não, pode não ser tão bom ou dar tanto nas vistas numa defesa a 2. É isso, noto mais algumas lacunas. Não sei. Mas o contexto também é muito diferente, porque o Braga neste momento, e até falando do jogo em si, foi um Braga que se calhar até podemos dizer que acaba por ser ligeiramente superior ao Porto, mas foi um jogo fraco de ambas as partes, mas o Porto também, quando o treinador tem que mexer antes do intervalo é porque a coisa está mesmo má. E agora, quando quem vê o David Carmo que via a jogar no Braga e agora está atrás de Marcano, de Fábio Cardoso, do Pepe seria normal, mas eu acho que e continuo a acreditar nele, mas não sei se um ano de empréstimo no próximo ano não lhe fazia bem, mas acho que não faz parte. Atualmente ele está um bocadinho queimado e isto já vem um bocadinho de encontro a eu acreditar também que o Sérgio por vezes pega um bocadinho de ponta com determinados jogadores, porque isto que estavas a falar e vem do tempo de adaptação, um gajo que custa 20 milhões para uma realidade de um clube português não se pode esperar por tempo de adaptação, mas ainda assim, e falando do caso do Verón, por exemplo, acho que é perfeitamente normal uma primeira, apesar de haver casos que isso não acontece, e seria perfeito se não acontecesse, até percebo que o contexto é bastante diferente da realidade competitiva, o jogo em si, apesar de nos últimos 2, 3 anos o Brasileirão ter mudado muito, vejo mais ele como uma jovem promessa, assim como, por exemplo, quando o Evanilson foi contratado, a primeira época andou equipa B a banco, equipa B a banco, a jogar muito pouquinho. Acho que o Verón poderia, por exemplo, jogar mais vezes pela equipa B para ter mais rotação, mas acredito que no futuro ainda pode dar ali alguma coisa se ele quiser e tiver cabeça. Sim, eu acho que o Verón não é preciso recuar muito para ver exemplos do género do Verón. O Luís Dias, quando veio, andou aí uma época também. Foi só na época, a época passada é que deu mesmo aquele salto. O PP também andou aqui, sei lá, um ano, meio ano, um ano, que pouco jogava, ou e quando jogava não dava nas vistas, e agora é dos jogadores que eu mais gosto na equipa do Porto. Mesmo o Galeno, na época passada, eu sempre que ele entrava era um Ai Jesus, e este ano não é o Luís Dias, mas até a lesão estava a fazer um belo trabalho a substituí-lo. E, epá, e eu acho que o Verón acaba por ser uma boa contratação e vem de uma realidade completamente diferente. O mesmo não se pode dizer do David Carmo, que eu acho que pode ter a ver mais com o período de adaptação e o facto de ele ter sido completamente afastado. É que relembremos que ele passou de central titular ao lado do Pepe para quarto central. É que nem foi. Vai jogar um joguinho aqui, outro joguinho ali. Não, Eu ele não não jogou sei se mais. foi ali que ele ficou um bocado encostado, mas acho que aquele lance em casa do Clube Bruges. Bruges, Sim. eh, que foi completamente estúpido e descabido, o Mas, queimou um isso, bocado. mas acho que isso foi. Depois disso, ele ainda foi jogar ao Santa Clara, se Sim, não me sim, engano. E sim, acho que ele foi o não fez último mais jogo um que deu jogo um ao outro. empate lá. Que Mas fez acho que parceria com o Fábio Cardoso. sobre o Galeno, eu acho que o Carlos tem uma opinião bem vincada que te pode contrariar. Eu não acho que o Galeno seja o novo Luís Dias, como tu lhe queiras apelidar. Eu sei que não quiseste dizer isso na teoria, mas claro que é o vosso abono de família atualmente, mas não é jogador nenhum por aí além. Assim como o Verón. Oh, e eu digo-vos isto e não é por ser o jogador do Porto, porque se for bom eu também vos digo. Agora, eu acho é que o Verón é um jogador explosivo, é, para a idade que tem, mas mentalmente muito fraco.
E eu acho que, na minha opinião, e vale o que vale, que o Beirón foi despachado pelo Palmeiras. Porquê? Porque se não fosse despachado pelo Palmeiras, nunca na vida o Porto o contrataria. Com a política de contratações que o Porto tem atualmente, com vocês e vamos ser sinceros, há 10 anos atrás vocês contratavam grandes jogadores por bacatelas. É verdade, eu não sei que tu não concordas, mas é verdade. Não, eu só te queria interromper porque eu estava a falar dos jogadores brasileiros e eu estou-me a ver aqui à cabeça que o Porto contratou o PP ao Grêmio por 15 milhões, que era suplente do grande Cebolinha, que custou 20 e eles não o queriam deixar sair e se calhar mais valia ter deixado de sair mais cedo. Mas eu percebo o que ele quer dizer, só que acho que isso tem uma razão de ser, que é os grandes tubarões europeus já não deixam um jogador passar por um clube como o nosso. São muitos raros os casos. Olha, o Enzo, se calhar um Real ou um Barcelona ou assim, estão muito arrependidos por não ter ido lá buscar logo quando ele estava no River Plate e ninguém me venha dizer que ele preferia ter vindo para o Benfica do que ter ido a uma dessas equipas, porque é impossível garantir isso. Nós temos o caso do Militão, que aguentou o quê? Meio ano até ser contratado e depois ficou até ao fim da época, mas já estava contratado pelo Real. Sim, é verdade. Era isso que eu estava a tentar explicar, que eu acho que como está o mercado neste momento, é impensável o Porto ir buscar agora neste momento ao Brasil, como foi o caso do Beirón, uma jovem promessa por aí além. O Enzo atualmente é um caso em 100, não é? Porque, enquanto que há 10 anos atrás, e quando digo há 10 anos, lembro-me do Porto de Falcão, do Porto de Rames Rodrigues, do Porto de Tulque, que aí sim vocês mandavam no mercado tanto europeu como nacional. Agora, atualmente, e sendo muito sincero, eu acho que se o Beirão fosse assim tão bom, ele estava no Benfica, não era no Porto. Na verdade. Mas Sim, isto, mas isso já agora já está a descambar a conversa. É pá, sim, Mas, agora estragaste mas tudo, perdeste a credibilidade toda. temos o caso do Endrick, que já está contratado pelo Real Madrid e tem 16 anos, não é? Sim, e eu concordo plenamente com o que vocês estão que o Carlos está a dizer, que é verdade, e que os tubarões agora vão buscá-los logo à base. Mas também continua a haver exceções, só que antigamente o Porto e o Benfica iam buscar gajos sul-americanos que 7 em cada 10 acabavam por dar jogadores do calibre de, como Falcões, como o Hulk no meio de lá, mas pronto, desse calibre. E, o, e depois, agora temos menos exemplos desse. Temos o Enzo, mas também, por exemplo, posso pegar no exemplo do Luís Dias, que era um jogador completamente. Que foi mais barato que o. Esqueci-me do nome agora, que o Verón. Foi mais barato que o Verón. Foi mais barato que o PP. E acho que é um jogador que se pode encaixar no calibre de um Enzo, claro, na sua posição, mas é um jogador, por exemplo, que eu sem estar lesionado, para mim é dos talvez 4 ou 5 melhores extremos do mundo. oh, Nuno, agora que tocas nesse ponto, e ainda bem que fazes essa comparação entre Luís Dias e tu dizes que a nível de preponderância numa equipa, tanto um como o outro estão basicamente ao mesmo calibre, não é? Foi isso basicamente que tu me disseste. Agora, vê a diferença entre uma venda do Benfica e a venda do Porto. E aí vamos ao encontro do tal investimento ou desinvestimento do Porto também, porque esse dinheiro tem que ser capitalizado, não é? Mas tem que ser para boas contratações. Agora, se tu gastas, a mim pouco me importa se o Porto compra 10 jogadores na Liga Portuguesa, se forem 10 jogadores bons, não é? Gastas ali 2, 3 milhões, que seja que não gastas. Agora, se tu compras 4 jogadores fora e gastas 50 milhões e nenhum dos 4 te dá nada, não é? É normal que as pessoas comecem a bater a porta. Claro, e comprando localmente, posso dar o exemplo do. O Porto comprou, e não foi tudo local, mas um dos melhores investimentos que o Porto fez nos últimos anos, fez maus, mas também fez alguns bons. O Taremi e o Tony, mesmo o Tony Martínez, que não é um jogador extraordinário, mas pouco custou e para ser suplente, eu considero um bom ponta de lança para ter no banco, porque ele tem Sim, e o jogos Zaidu? que. Sim, eu não acho o Zaidu uma contratação para jogador de plantel, Ah, para o ok, banco. estamos a descambar já agora. Não, agora até, até fazendo um bocado, até fazendo um bocado aqui a ponte para o Porto Braga, só para vocês verem o estado um bocado do plantel, isto foi uma equipa que o ano passado foi campeã nacional
e neste momento é detentora de todos os títulos com estes dois mesmos laterais. Ou seja, eles não ficaram piores este ano do que já eram ano passado. Eles já eram maus. O problema é que perdemos meio campo e perdemos outras posições que tínhamos pessoas que decidiam, como Fábio Vieiras, como Vitinhas, como mesmo Luís Dias durante meia época. Mas, quando num jogo do Braga-Porto, acho que foi ao intervalo que saiu o Vendel, entrou o Zaidu. Sim, Certo? estava amarelada e ele tirou o Vendel. Foi aos É, 30 e tal minutos. Não. já, Aos não, 30 foi e tal mais. minutos Ao fim, foi as exato. outras duas substituições. No intervalo fez o Zaidu pelo Vendel. E uma pessoa, o alívio que uma pessoa sente ao ver o Zaidu entrar para o lugar do Vendel é um sinónimo do nosso estado neste momento quanto o que é que quer dizer ele atrás esquerdos. O Zaidu à beira do Vendel é o Roberto Carlos. Não se enganem. É verdade. E tu vês o 11 da equipa que é a atual tentora do Campeonato Nacional, não é? A jogar em casa de um Braga, e tu olhas para um 11 e olhas para o outro, e eu honestamente eu acho que mais de metade da equipa do Braga encaixava no 11 do Porto. Mais de metade, e não estou a exagerar. Tem jogadores como o Al-Monserrati que encaixava perfeitamente no. Se calhar para ti nem tanto, Nuno, porque são a tirar o lugar ao Gruitch, eu sei que Ao tu lado do Gruitch. Lado a ou, lado. Eu já ou estou a lá, sonhar com isso para a próxima época. foste Santa Clara, quiseste defender o resultado, o 0-0 logo ao início do jogo, mas tens o Al-Monserrati, tens o Sequeira que fez um excelente jogo e que encaixaria perfeitamente. Eu até acho que o Sequeira era jogador para jogar no plantel, para ficar no plantel do Porto na próxima época, por exemplo. Seria uma boa contratação para a Liga, na Liga Portuguesa, não é? Tens mais jogadores, tens ali o central deles também é bastante O Niakate, bom. o Ricardo Horta. Ricardo Horta encaixa, exatamente. Até mesmo o próprio, neste momento, o próprio Abel Ruiz ou mesmo o Banza tinha um lugar no Porto. O Ibanilson está muito abaixo do que nos habituou, e quando digo nos habituou a nós adeptos de futebol, eu lembro-me no ano passado a dupla Taremi e Ibanilson era uma dupla que metia respeito e medo. Atualmente eu vejo um ponta de lança como o Taremi a jogar quase como um terceiro médio, ou seja, o Taremi corre tanto, eu tenho visto alguns jogos do Porto, e eu vejo o Taremi às vezes aos 30 minutos de jogo já parece-me um jogador cansado, porque trabalha tanto para a equipa. Como é que tu vais receber a bola de costas para a baliza, vais lançar a jogar e vais finalizar? Se tu fizeres isto sempre 90 minutos, tu não consegues, não é? Tu não consegues receber a bola, distribuir o jogo e depois ir marcar. E é isso que está a faltar ao Porto. É Sim, mais mas nos últimos jogos o Taremi também tem estado muito abaixo do que nos tem habituado. Não tem produzido, não tem. Parece que está. E aí, como tu estavas a dizer, parece que já entra no jogo cansado. E o Evanilson continua a achar que não deveria jogar. Porque está sempre lesionado, está sempre a ressentir-se da lesão, depois passa 2 semanas sem jogar a volta logo para titular. Acho que se sempre as coisas já estão um bocadinho desencaminhadas no título, é? Porque a distância já é grande e temos um Braga-Porto na final da taça, acho que era começar a preparar a equipa para mais coisas com algumas mudanças e com um bocadinho de sangue novo. Por exemplo, dar mais oportunidades a um Danny Loader, dar mais oportunidades a outros jovens, por exemplo, um Gonçalo Borges que raramente joga e que às vezes entra e mexe com o jogo. Agora, se calhar podes-me dizer, ainda estão muito verdes. Estão, mas se nunca jogarem e se não tiver, se continuar, eles na equipa B destacam-se. Portanto, acho que a equipa B para eles já é muito pouco e têm que começar a jogar cada vez mais ou então a ser emprestados. Eu concordo, Diogo, e acho que também que o Daniel Loader é uma excelente opção, e acho que é um dos maiores ativos atualmente do Porto, e se calhar muita gente não dá esse valor, mas eu acho o rapaz que é muito bom jogador mesmo para o que tem-nos mostrado. Agora, Diogo, eu concordo que o Gonçalo Borges tem que ter oportunidade, embora daquilo que eu já vi do Gonçalo Borges, para mim não é nada de extraordinário ainda, que também ainda não teve a oportunidade de mostrar, mas agora o que eu penso é, imagina, o Benfica faz uma coisa que tem lançado praticamente o João Neves a 10 minutos do fim, a 7 minutos, mas que é quando nós estamos em vantagem, e é muito mais fácil tu entrar numa equipa que está em vantagem e que está a jogar basicamente para marcar mais um, enquanto que tipo, o Gonçalo Borges praticamente quando entra, e o último jogo que eu vi do Gonçalo Borges até foi contra o Gil Vicente, e o Gonçalo Borges decidiu-se sempre mal, porque está a jogar sob pressão. Estão a jogar, pronto, aquele jogo também estava com -1, -2 depois na altura, e agora, como é que um jovem com 19 anos, não é, vai chegar sob pressão, porque as coisas não estão bem, e vai decidir, não, é difícil, torna-se difícil isso acontecer, e eu acho que ainda é um bocado cedo
para preparares o Gonçalo Borges, por exemplo, para uma final da taça com o Braga. O Também João penso- Neves entrou agora com o Vitória, não entrou? Eu tenho a ideia que sim. Tem jogado sempre, o João Neves tem jogado 5, 10 minutos sempre todos os jogos. O João Neves Sim, hoje fez um gol pela seleção e também o resultado em si do Benfica com o Vitória deu para as coisas. Lá está, aí eu concordo com o que tu dizes. O jogo eu não concordo em feito, nada, mas força. Diz que eu depois discordo de vocês dos dois. Diz. não, acho que são sempre jogos mais fáceis para eles irem ganhando ritmo e entrando nas dinâmicas da equipa. Agora, lá está, se tu dizes mal, o Gonçalo Borges na equipa do Porto ainda não tem sido preponderante. Depois, também se entrar a 10 minutos de fim com o jogo empatado, passas-lhe a bola, queres que ele faça tudo sozinho? É assim, eu vou discordar do que os dois disseram, porque acho que, e já estamos a fugir muito daqui do tópico, mas de qualquer maneira tenho que dizer isto. Eu acho que uma pessoa não pode ser presa por ter cão e presa por não ter, porque se aposta nos miúdos e lhes damos tempo de jogo para eles evoluírem, é porque estamos a atirá-los aos lobos e porque eles não vão estar muito pressionados e não têm capacidade. Mas depois, se o metemos nos últimos 5 minutos, ou se o metemos num jogo que já está decidido nos últimos 5, 10 minutos, vai dar tempo ao miúdo agora e ele nem tem tempo para fazer nada. Eu, pessoalmente, eh, eu não gosto do Gonçalo Borges, por isso eu estou a defendê-lo e não gosto. Não é não gosto, acho que é um bom jogador. Como o Carlos disse, acho que ainda não vi nada que me deixasse que aberto. Gosto mais do Verón do que do Gonçalo Borges. E, e acho que foi das substituições que eu mais gostei até agora que ele entrou. Foi quando ele com o Gil Vicente, e se bem que o Porto estava com menos 1 na altura que ele entrou, depois ficou com menos 2. Mas eu gostei de ele ter entrado no jogo naquela altura, porque demonstrou confiança nele. E achei que, e até ao contrário do que o Carlos disse, eu sei que ele tomou decisões erradas, mas mesmo tomando decisões erradas, numa equipa com menos 2, acho que é capaz de ter sido dos nossos melhores na segunda parte, porque era o único que estava a tentar criar alguma coisa e desequilibrar. Mas tu achas que seja tomou uma boa decisão ou foi falta de solução? E não As tinha. duas. Pois, assim, eu percebo, Nuno, e eu sei que não é tipo dar 5 minutos por jogo, mas também eu não acho, e eu estava aqui a tentar relembrar-me de uma época em que o Benfica, por exemplo, que são bastantes, que não é campeão, nós vendemos muito menos jovens. É verdade, nós, porque tipo, Sim, mas a aposta do Benfica também a nível de formação já não é o que o Vieira prometeu aqui há uns anos da aposta no Seixal. E tu sabes que é verdade. Tipo, ele tinha dito que 6, 7 jogadores iam sempre entrar na equipa da formação do Benfica. E eu estou a falar de formação Benfica para jogar na equipa principal. Tens o caso do Gonçalo Ramos e tens o caso do António Silva. E o João Neves agora que vai entrando a e o espaços. Florentino, então. Mas é um caso diferente, o Florentino. O Florentino teve que ir dar voltas e voltas e voltas para agora voltar a jogar. Não foi alguém da formação do Benfica que chegou e eu estou a distinguir um bocadinho as duas coisas, que é saltas da formação, saltas da formação e começas a jogar. Ou saltas da formação e não serve aqui, não serve ali, não serve aqui, não serve ali, e depois acaba por vir jogar. Mas sim, é da formação do Benfica, é um facto. Eu não sei se tu te recordas, Diogo, mas este mesmo Florentino foi campeão com o Bruno Lage. Não sei se tu recordas disso. Portanto, o Florentino, quando saiu da formação, foi campeão com o Bruno Lage. E só depois é que saiu para fora, porque houve uma desaposta naquele jogador. Que para mim, e deixo-vos aqui, para mim, o Florentino é o melhor médio defensivo, trinco, da atualidade no campeonato português. Ainda bem que acabaste com o campeonato português, que eu assustei-me o que é que vinha a seguir. Não, mas vocês tinham que deixar o Florentino ir, cara, que chegou o meio-dia, como é que o menino jogava? Não havia espaço para todos. Não, Devia pá, eu. Diz, ter diz. mesmo que o do Porto nessa altura. O que eu não Eu percebi? Repete, gosto, repete, repete. Estava a dizer que o nosso scouting dessa altura que contratou o Meite devia ser o mesmo do Porto. Eu gosto, mas acho que ele para a com a bola e aliás, neste momento acho que no Benfica, na equipa do Benfica, a construção, e agora no jogo com o Vitória eu vi grande parte do jogo, a construção está praticamente entregue ao Chiquinho. Porque o Florentino é muito bom a destruir, mas a construir acho que ainda é fraquinho. Agora percebo que gostes, mas, e aí já não temos aqui nenhum Sportingista para defender,
mas eu se calhar meto o Ugarte à frente dele. 10 vezes. 10 vezes à frente dele. Para mim, e não sou sportinguista. Aliás, eu acho que o Diogo também pode dizer isto. Eu e o Diogo, há uns anos, fizemos uma lista de contratação. O ano passado, ou há 2 anos, fizemos uma lista de contratação. Antes de eu ir para o Sporting. E o Ugarte era um dos nomes que estava lá do Famalicão. Estava referenciado, por isso o Sim, Pinto eu na nos altura ainda liga. andei a pesquisar o e-mail do scouting do Porto para mandar aquela lista, mas eles Olha, não mas vieram muitos seguiram. cá parar. O Zaidu foi um erro de casting. Temos que admitir que, temos que, admitir que vimos ali potencial. Mas houve ali alguns erros de casting. Mas o Tony Martínez, o Taremi, foi tudo, olha, Olha, tudo obra nossa. e agora este Benfica Vitória acabou por ser um bocadinho um passeio. O jogo. É mais do mesmo. Mais do mesmo, como tem sido este campeonato. Eh, entramos fortes, a pressionar alto, e não deixamos os adversários respirar e isso acaba em goleada. Traduz-se em goleada. Como tem sido maioritariamente todos os nossos jogos na Liga Portuguesa. À exceção do Porto, claro que é uma equipa que se debate olhos nos olhos. Mas assim, foi 3-0 ao intervalo, o jogo está sendo ansiado, não é? É torna-se um passeio, dá para rodar João Neves e esse tipo de coisas. Só tenho pena dele não apostar no Sheldrup e no Tankstead, porque acho que é o nosso futuro. Quem? O Sheldrup e o Tankstead. Eu pensei que esses só tinham vindo para mascotes. É que eu não. Eu só os via ser apresentados no Facebook, mas depois não os via jogar. Não, Também não vale a pena, não é é? da meteorologia, é da meteorologia. Estão habituados ao frio, agora cá tem estado um bocadinho mais de calor, eles ainda não estão bem ambientados a este andamento. Não, mas eu gosto de quando vocês gozam com dois jogadores que possivelmente até tinham lugar no vosso 11 titular. Não exageremos também. Isso é porque tu nunca os viste a jogar, não é? Pois, nem tu, eles não Nem tu, jogam. pois. Vídeos no YouTube. Ah, olha, não sei se te lembras, mas de um ponto de lança que o Porto tinha, que era o Renteria, há uns anos. O Hasan Renderia, então não me lembro. Epá, se vês os vídeos dele no YouTube, o gajo era uma máquina. Depois cá, Jesus. Então Farias parecia bom. Não, mas vi, agora fora de brincadeiras, vi alguns jogos da equipa B do Benfica em que eles têm jogado os dois. E claro que não tinham lugar para neste momento no Porto, mas andariam lá perto. Da forma como as coisas estão, não sei. Opa, não acho assim tão extremo. Acho que também não passamos de bestiais a bestas e de relembrar que se por acaso o Porto ganha a Taça de Portugal, só não ganha o campeonato, não é? Eu não assinava nem de perto, nem assim, nem fico contente com isso, mas uma época falhada de um clube falhado que ganha a Supertaça, Taça da Liga e Taça de Portugal e chega aos oitavos da Liga dos Campeões, se calhar isto para o Sporting era uma época bem sucedida, não é? Sim, dizer só, e agora só para fazer um parênteses, que falta-nos hoje um membro que é o senhor Dr. Leandro Santos, e eu lembrei-me disto porque ele era o benfiquista que dizia que o Sheldrup, ou lá, eu acho que é assim que se diz o nome dele, não quis ir para o Liverpool, porque o Klopp queria que ele fosse para o Liverpool e ele não quis, portanto o Benfica tem aqui uma joia, acho que ele é norueguês, uma joia norueguesa para lapidar. Agora parece que o Benfica apostou no mercado nórdico. Veremos se eles vêm todos de prancha de snowboard para cá. E já para não falar-se agora no mercado nórdico, eu lembrei-me do Orsnes, que para mim, tirando pronto o Enzo, que vai ser aquela contratação que nós vamos lembrar durante muitos anos, não é? Porque pelo facto de comprarmos baratos, entre aspas, para a qualidade do jogador e vendê-lo muito rápido, o Orsnes foi para mim a melhor contratação da nossa época. E eu no início da época estava muito preocupado porque achava como é que nós vamos jogar gastar 17 ou 18 milhões na altura por um jogador de 27 anos, que era um trinco moderno, e para encostá-lo. E eu pensei, ele descalabra outra vez, é mais do mesmo do Benfica, gastar dinheiro, dinheiro, dinheiro. E falando isto sem conhecer o jogador, não é? Porque eu não conhecia o Orsens de lado nenhum. Mas agora espero que sim, que encaixe. O Sheldrop e o Texter para a próxima época, mas isso já são contos para outros rosários, não é, Diogo? Sim, mas quando tudo corre bem, também é mais fácil um jogador como o Aursnes entrar, não é? Porque a equipa vai jogando bem e ele, também sendo um bom jogador, encaixa bem. Mas agora também
Acho que gostaria de ouvir um bocadinho da tua excitação, digamos assim, para o que vem aí de Champions League e para a revenge que vocês podem fazer ao Porto na disputa contra o Inter. Este sorteio foi coisa linda, porque na verdade, em relação àquilo que nós tínhamos falado no podcast anterior, saiu-nos uma das equipas que nenhum de nós acertou, não é? Mas que toda a gente queria. Sim, Toda a mas gente, isso também já era expectável. Nenhum de nós ia acertar. sim, porque pronto, dentro do Milan, Milan, Chelsea e Inter, para mim, calhou-nos a equipa teoricamente mais acessível. Mas isso não significa, como nós vimos nos oitavos de final, que os favoritos passem, não é? Portanto, porque eu acho que o Porto era favorito contra o Inter, por exemplo. Na minha ótica, tipo, eu acho que o Porto tinha todas as condições reunidas para poder passar os oitavos de final, ou aos quartos. Eu Agora, só acho é que vocês ficaram realmente todos contentes e percebo, porque mesmo a própria estrutura do sorteio correu tudo à mil maravilha da possibilidade de chegar à final sem enfrentar as três melhores equipas em prova, o Real, o City e o Bayern, mas por outro lado também se esquecem que o Napoli, o Inter e o AC Milan também ficaram todos contentes por poderem chegar à final sem os enfrentar. Ou seja, acho que as quatro, para mim, se me dissessem quando acabou a fase de grupos que uma destas quatro equipas ia estar na final, eu não acreditava. Isto está-se a fazer tudo, está-se a alinhar as estrelinhas todas para a minha previsão do Napoli. Que eu honestamente acho que é a equipa a jogar melhor cá na Europa ultimamente, mas eu acho que dizeres que as equipas favoritas ficaram pelo caminho referindo-te ao Porto, eu acho que o Porto não era favorito. Acho não, tenho a certeza, o Porto não era favorito. Aliás, se fôssemos ver as odds das casas de apostas, era claramente não favorito. Acho que o Inter tinha uma odd muito mais baixa que a do Porto. E agora, eu nem sei, não fui ver. Eu não sei quem é que é favorito em termos de casas de apostas do Inter com o Benfica. Alguém já foi ver quem é que é o favorito à passagem? Eu não sei. eu, por acaso, eu acho que o odd do Benfica em casa, daquilo que eu vi, se não estou bem erro, estava 1,80. Não, Mas não é de também, ganhar o jogo. Estou a dizer de passar a eliminatória. Que a maior parte das casas de apostas já consegue fazer. Aproveito para dizer que ainda estamos à espera de patrocínio, por isso estejam à vontade. A maior parte das casas de apostas consegue fazer, consegue-se apostar em quem vai passar e as odds mudam consoante ou o jogo vai passando ou a meio da eliminatória, percebem? Isso vai mudando. E eu não Sim, sei. e já sabem, evitem seguir as nossas apostas que nós publicamos semanalmente no Instagram, porque acho que a primeira semana já demonstrou bem ao que viemos. Nuno, eu quando dizia que o Porto era favorito, não era favorito a ganhar a Champions, não era nada disso. Era favorito a passar a eliminatória. Ahm, na minha ótica, assim, eu nunca acreditei que o Porto não passasse. Agora, em relação ao Inter, que pronto, já estamos nos quartos e o Porto já ficou nos oitavos. Em relação ao Inter ser o nosso adversário, eu acho que estão reunidas todas as condições para nós chegarmos às meias finais. E aí sim, porque há um bocado tu dizias, Bruno, ok, o Porto ganhou a Taça da Liga, pode ganhar a Taça de Portugal, ainda é campeão português e foi aos oitavos da Champions. E eu vou-te dizer a minha opinião que eu, se fosse portista, estava frustrado por não estar nos quartos de final e ter sido eliminado por um Inter que não joga nadinha. Nadinha. Que neste fim de semana, olha, digo-te isto, há 2 fins de semana atrás o Inter tinha levado 2-1 de Spezia e eu relembrei-te. O Inter vem, empata com o Porto e perde outra vez da Juventus. Aquela Juventus que o Benfica espetou 3. Sim, mas isso não quer, isso de perder com Spézias e perder com os Juventus não quer dizer nada, até porque o Inter agora deve estar 100% focadíssimo na Liga dos Campeões. Se me dissesses no início da época, como o Diogo disse a semana passada, que o Porto era eliminado pelo Inter da maneira que era eliminado pelo Inter por uma diferença de um golo nos oitavos da Champions, eu acho que eu e o Diogo não ficámos surpreendidos. O que custou foi ser eliminado da maneira que foi, porque nós vimos que o Porto era claramente melhor que eles. E já agora, deixa-me só fazer uma à parte, entretanto fui confirmar as odds e neste momento são exatamente iguais. Ou seja, à casa à centésima. O Inter e o Benfica a qualificar-se ou é mesmo. E qual é a E odd? 1,78 para os dois. Por isso é exatamente a mesma coisa. E eu honestamente acho
que vocês estão a menosprezar um bocado o Inter. Eu não estou a dizer que eu acho que vocês vão passar, honestamente. Mas acho que vocês estão naquela cabeça que vão chegar ali ao Inter e vão lhes espetar 4 ou 3 como fizeram com o Bruges. E o Bruges não é o Inter. Se bem que uma coisa que vos calhou muito, que é muito favorável a vocês, é o facto da primeira mão ser jogada em vossa casa. Porque eu acho que o Inter é uma equipa que se dá muito melhor quando tem algo para defender e não quando tem que, por exemplo, se o Inter vai à Luz e perde, nem que seja 1-0 ou 2-1, o que seja, o Inter a jogar em casa a ter que ganhar o jogo, acho que é diferente. Se eles vão à Luz e conseguem um empate ou por acaso ganhar, aí é que acho que a coisa fica muito chata. Sim, mas agora, e também para finalizar o tema da Champions e do sorteio em si, eh, qual é que é a vossa aposta para meias finais e depois a final? Eu apostaria se calhar num Bayern Real de um lado e num Napoli e Benfica do outro, que acredito que o Benfica passe. E depois acredito que o Benfica já não terá futebol para o Napoli, mas percebo que o Carlos acha o contrário. Mas ia mais para um Napoli-Bayern, se calhar na final da Liga dos Campeões. Eu não acho, Diogo, que pronto, também não vamos ser lunáticos e eu achar que o Benfica tem futebol para o Nápoles, não é ter futebol. O futebol é, a bola é redonda, são 11 para 11 e depois vem muito também do conhecimento tático do treinador. Não é? Porque eu já vi o Sérgio Conceição com pouco a ganhar a muita gente. E o 11 do Porto às vezes é o que é. Como temos vindo a falar disso durante o podcast. Agora, eu acho que nós temos equipa para o Inter. Acho que se porventura passarmos, porque também temos que ver que o Nápoles também tem que passar. E já são duas equipas italianas. Eu acho que aí o jogo pode ser um bocadinho diferente. São equipas que já se conhecem, tanto o Milan como o Nápoles. Mas eu também, a minha previsão é a mesma que a tua. E acho que, pronto, que podemos ter aquela estrelinha, a estrelinha de campeão e podemos ir à final. Agora, claro que se formos à final vai ser hipoteticamente muito difícil, não é? O que é que achas, Nuno? Eu vejo o Nápoles nas meias finais. Aliás, eu na minha cabeça já vejo o Nápoles na final e até vejo o Nápoles a ganhar. Por isso, mas eu vejo o Nápoles na meia final e o Benfica, a mal dos meus pecados, eu acho que vocês passam. E vejo do outro lado, ao contrário do Diogo, vejo o City e o Real. E possivelmente um Real Napoli na final é a minha previsão. Mas não acho que a eliminatória do que o Inter vai ser assim tão fácil como as pessoas pintam. Porque, como o Diogo disse, eles também nos queriam a vocês. E toda a gente queria o Benfica, e tal como também nos queriam a nós quando foi nos oitavos de final. E nós os queríamos a eles. E viemos para casa. Quer dizer, eu preferia o Bruges, mas já tinha vindo do nosso grupo, por isso não dava. Eh, Eu Diz acho que isto. devemos ficar, só para finalizar este tema, eu acho é que nós devemos já ficar muito contentes com a possibilidade, com termos uma equipa nos quartos, outra vez, e com a possibilidade de chegar longe na Champions, porque já há alguns anos que não víamos esta luta assim tão intensa, e o Benfica também, um Benfica europeu, como prometeu o Rui Costa, não é? A lutar, e espero mesmo que seja este ano. Opa, já não peço para ganharmos a Champions, mas espero mesmo que façamos uma grande campanha como estamos a fazer e que se cairmos, que cairmos de cabeça levantada. Deixem-me só fazer aqui um pequeno reparo, antes de passarmos para o tema da seleção, e visto que nós estamos aqui, o nosso painel é composto por 2 portistas e 2 benfiquistas, acho que deve-se fazer referência. Parabéns ao Sporting pela passagem e pela eliminação do Arsenal na Liga Europa. Eh, Pronto, é só isto. Relativamente à seleção, Não quero falar sobre isso. Não quero falar sobre o sobre a Arsenal. eliminação do Arsenal da Liga Europa. Foco no campeonato e a Premier está a um pequeno passo de distância. Deixa-me só Isto finalizar depois do o. Sporting, isto depois do Diogo ter dito no nosso podcast da semana passada que o Arsenal não ia facilitar em casa. Não me lembro, não me recordo. Tinha bebido ao jantar. Deixem-me só finalizar o tema Champions e agora com isto esqueci-me do que ia dizer. Ah, já sei. É assim, eu percebo que o Carlos diz que devemos reconhecer o mérito se um Benfica porventura chega a uma final da Champions e eu não tenho nada contra nem nada disso, mas nós não vos íamos poder ouvir durante muitos anos, que vocês iam ficar chatos com isso, que nem é bom. É que no futebol moderno, um clube português chegar a uma final da Champions é algo praticamente impossível.
E sim, acho que podemos passar para o tema da seleção, deixar os clubes de lado, assim também esquecemos um bocadinho o campeonato, que as coisas não estão a correr muito bem. E temos amanhã a estreia do nuestro hermano novo Roberto Martínez, que pelas conferências tenho gostado dele. Vamos lá ver o que é que vai sair dali. Os jogadores, e hoje estive a ouvir o Cristiano, também disse que o ambiente é bom, que foi uma lufada de ar fresco, que as coisas estão a correr bem. Parece, e pela convocatória e indo de encontro ao que o Carlos e o Leandro falaram na semana passada, que ele irá aplicar a uma tática com 3 centrais, tendo convocado 6. Eu não acreditava muito nisso porque acho que é uma mudança grande, mas quem mudou Deus ajuda. E acredito que o futebol da seleção deu um passo em frente. E lá está, como disse o capitão, acredito que as coisas mudem para melhor. Dizer também que vi hoje órgãos de comunicação social a dizer que ele tinha feito uma divisão de já de coletes no último treino e que até vos posso dizer que eu tenho a ideia que é a tripla de centrais é com o Ruben Dias, o Diogo Leite e o António Silva, Nuno Mendes e Dalot nas laterais, Ruben Neves, Otávio, Bruno Fernandes e Bernardo Silva no meio-campo e Gonçalo Ramos e Diogo Jota na frente, que poderá, segundo dizem, ser este o primeiro 11 inicial da era Roberto Martínez. O que é que acham? Eu acho também, vindo de encontro àquilo que nós tínhamos de falar no podcast anterior, que efetivamente ele pode jogar com uma defesa a 3. E também falei inclusive da inclusão do Gonçalo Inácio e do Diogo Leite, que na minha ótica, Diogo, acho que o central que será titular, é a minha opinião, não é? É o Gonçalo Inácio. Acho que vai jogar com o Gonçalo Inácio, com o Ruben Dias e com o António Silva. E para quem há uns anos duvidava que se a seleção ia ter futuro em defesas centrais, está aqui a prova viva que pelo menos 3, 4 temos para o nosso futuro, se incluirmos o Gonçalo Inácio, o António Silva, que são jovens ainda sem grandes provas dadas a nível europeus, possam despontar. Acho que vamos ter, aliás, temos uma excelente seleção. Amanhã temos tudo para dar uma chuva de golos e acho mesmo que ele vai optar pelos 3 centrais. Discordo um bocadinho do 11 que tu disseste que eu vi dos coletes. Eu não faria assim, mas não sei o que é que achas, Nuno. Eu ainda vou discordar mais que eu ainda não tenho a certeza absoluta que ele vai jogar contra as centrais amanhã. Não tenho a certeza absoluta. Até porque ele convocou 6, depois o Pepe saiu, então ele ficou com 5, e um deles é o Danilo, que eu acho que vai jogar, e acho que a malta está-se a esquecer muito do Danilo. Eu acho que ele vai jogar, eu acho que honestamente ele amanhã vai jogar com o Danilo e com o Ruben Dias, a centrais. Sim, mas Como era. certeza absoluta, eu acho que só mesmo ele é que deve ter, pelo menos para já. Claro, isto é a Anda minha perfeitamente opinião. normal. Destaque também para as ausências do William da convocatória. Muita gente já andava a pedir isso há muito tempo. E para a presença, para além do Diogo Leite e do Gonçalo Inácio, do Diogo Jota, que nenhum de nós acho que o tinha na convocatória, até porque ele regressou agora há muito pouco tempo de lesão. Se é assim, não percebo porque é que o Galeno não foi no lugar dele, muito honestamente. Seguia os mesmos protocolos, não é? Mas, diz isso? Ou até mesmo o Pedro Gonçalves, não é? Sim, o Pedro Gonçalves nem lesionado estava. Até se calhar faria mais sentido. E o Diogo Jota assemelha-se um pouco. Quer dizer, o Pedro Gonçalves é mais habilidoso com a bola do que o Jota. Mas, e também destaque para a convocatória do Ronaldo, que vocês também reparei agora que eu não ouvi a frente de ataque que o Carlos faz a previsão para amanhã para titular, mas não sei se contas com o Ronaldo lá a titular ou não. Eu Não, conto. até te posso dizer, assim, mais ou menos por alto, assim, o meu 11. Eu tinha o Diogo Costa, não é? Mas o Diogo Costa, como vemos, está lesionado. Então ele deverá jogar com. Estou um bocado na dúvida, mas talvez com José Sá, ou Rui Patrício. Rui Patrício na baliza. Os meus laterais, isto jogando com uma defesa de 3, não é? Ou 5, com o Cancelo. Os 3 centrais que eu vos disse, que era o Gonçalo Inácio, o Ruben Dias, o António Silva e o Nuno Mendes. E aí aqui agora eu arrisco mais um bocadinho, em que coloco o meio campo com Palhinha, era o que eu faria. O Palhinha, Bruno Fernandes,
Deixa-me ver se não me está a ocorrer. Bruno Fernandes, Tem cuidado Palhinha. com a próxima escolha. Não, eu já sei. Bruno Fernandes, Palhinha, o Bernardo Silva num lado. No lado, neste caso, 3, 4. Não, 3-5-2. Com Há Bernardo um Silva. insurreto que se naturalizou português, que eu acho que é ele e mais 10. E também tem o Gonçalo Ramos e o João Félix na frente. Não, 3-4-3, é isso. Mas está-me a faltar um médio centro que agora não me estou a recordar quem é. É o Otavinho? O Otávio, exatamente. É o Otávio. O Otávio tem que jogar. É o Félix, não conheço. Eu sei que é o que foi agora para a Inglaterra, que estava em Madrid, não é? Mas pronto. Deixem-me só, antes de terminar o tema da seleção, destacar que já tínhamos também falado sobre isso, que hoje na convocatória, e como eu disse no início disto, na convocatória não, na conferência, tenho gostado de ouvir o selecionador, ainda que meio espanhol, fala bem, dizer que a CMTV, e aqui não há problema de falar sobre os canais, teve um jornalista, que não sei se foi ideia dele ou não, que fez a seguinte pergunta ao Roberto Martínez se ele já tinha decorado o hino de Portugal, e ele disse que sim, que achava que era algo muito importante saber o hino do país que está a representar, e se ele podia exemplificar, ou seja, os jornalistas da MTV queria pôr o selecionador a cantar em plena conferência, parece que é tanga, mas não é, é mesmo verdade, e é ao que nós chegamos. E o chefe da conferência, o diretor da imprensa de Portugal disse logo, amigo, isto aqui é uma conferência de imprensa. Não é o da Voice. Pois, exatamente. Ai, e acho que acho que com esse tema podemos fechar aqui. Esperamos uma goleada contra o Ah, Liechtenstein, não é? sim, sim, mau é esse. Não... Diga-me o vosso prognóstico para amanhã. Só assim, muito rapidinho. Eu acho que muda aos 5-0. 5. Acho que muda aos 5 e acaba aos 8. Eu também estou uma previsão do 7-0. É a minha previsão. Caraca, vocês estão mesmo 3-0. Eu já não me lembro de ver Portugal a E é disputar para o 3-0. Liechtenstein. Yeah. 3-0 e é para o Liechtenstein. Agora já não é o Fernando. Eu acredito que as coisas mudem bastante. E o Liechtenstein já não ganha um jogo há muito tempo. Aliás, estamos a falar de um clube, de um país que a cultura futebolística é pouca ou praticamente nenhuma. Deixa-me só eu apostar em Portugal, que tu vês se o Liechtenstein não ganha o jogo. Nem se esqueça- Eu não sei se vocês se recordam, mas uma das maiores figuras de sempre, se não a maior figura de sempre desse futebol, do Liechtenstein, é o Peter Yell. Não sei se recordas, Nuno, que era aquele guarda-redes que jogou cá em Portugal durante muitas épocas. Portanto, a qualidade futebolística não é muito e eu espero que seja uma goleada à moda antiga. Sim, antiga, com o Fernando. Não é que for... Mas, pois, mas eu acho que vocês Não também é estão a, moda. vocês estão a sobrevalorizar um bocado o Berto, porque ele fala português e é engraçado nas conferências, mas o futebol da Bélgica, aquilo, minha Nossa Senhora. Mas eu acho que a seleção tinha muitas debilidades e o 11 em si era muito estranho, o 11 da Bélgica. Eram centrais que eram laterais, Mas eram chegou para nos extremos que... arrumar no Euro. Ah, sim, é verdade, mas isso nós tínhamos um selecionador que, pronto, é, todos sabemos o que era. Acho é que para terminar a conversa, que também já vai longa, só uma breve passagem pela corrida de carros que houve este domingo. E Nuno, o que tens a dizer? Pá, foi mais do mesmo, né? Teve a coisa engraçada do Verstappen, que eu festejei, vou ser honesto, do carro dele ter avariado na qualificação e ele ter partido 15º, mas já sabia claramente o que é que ia dar na corrida. Não estava à espera que o Pérez tivesse andamento para o segurar atrás com a facilidade com que o segurou, nunca houve discussão. E acho que, pelos vistos, pelas notícias que têm saído, nem o Verstappen estava à espera disso. Ficar Pérez em primeiro, Verstappen, quer dizer um bocado, significa um bocado que as nossas esperanças deste ano a ver uma luta pelo título estão só no Pérez e isso não é muito bom. Isso Uh, nem é bem uma esperança, porque a Red Bull, podendo e tendo a necessidade de escolher, vai escolher sempre o Depende. holandês. Concordo Hum, contigo, mas imagina que o Pérez agora nas próximas
duas corridas. Imagina que num cenário hipotético ele ganha as próximas duas corridas. Aí já não pode escolher, já não lhe pode dar prioridade ao Verstappen. Certo, mas eu digo mais em questão de estão os dois com os pontos muito próximos, a Red Bull vai sempre Não acho, não dar. acho. Acho que eles não vão pedir para. Podem dar prioridade, como é óbvio, mas acho que não vão pedir para ceder passagem a isso, porque senão já o tinham feito esta semana. Sim, eu por acaso também pensava que isso ia acontecer. É muito cedo ainda Diz, para fazerem isso. sim, yeah, também deram a vitória ao rapaz e ele ficou todo contente. Pronto, é o que interessa. Eu achava era que, e também fiquei contente porque deu para pimentar um bocado a coisa, o Verstappen ter ficado pelo 15º lugar na Q2. Mas, sinceramente, e acho que foi mesmo a prova que ele está muito à frente dos outros, quer em carro, quer em piloto, porque admitia que ele tivesse uma subida grande de lugares, mas conseguir ficar em segundo lugar é mesmo algo estratosférico e demonstra ao piloto que é. Eu por O carro da acaso Red Bull é acho ridículo. que se eles estiverem os dois a lutar pela primeira posição, eu acho que a Red Bull vai sempre ceder o primeiro lugar ao Verstappen. Isso acontece quase sempre. Tu vês isso, por exemplo, que é um exemplo estúpido, mas é verdade. Isso acontece no ciclismo, por exemplo. Tu tens um chefe de equipa, não é? O chefe de fila, por exemplo, que se estiverem na luta entre um e outro, entre, por exemplo, de qualquer volta que seja, normalmente o chefe de equipa é que ganha sempre. Eles cedem o lugar. Eu acredito que a Red Bull fizesse Eu não exatamente. quero falar contigo sobre ciclismo, porque daqui a bocadinho estás-me a mandar aquelas esticadas do doping e da W52 de Futebol Clube do Porto. Deixa as Não, eu não. bicicletas em casa. Epá, no ciclismo, essa comparação foi engraçada, eu não estava à espera. Estou a falar é que no ciclismo há o líder e há os gregários ou os apoiantes ao líder, né? A única função que estão lá é só para ajudar o gajo a não perder tempo. Mas basicamente não é? Tens uma equipa e normalmente eles, mesmo quando é o terceiro da equipa que está em primeiro lugar na volta que estão a fazer, a prioridade sempre é dar o título ao chefe de equipa. E eu acho, e estamos a falar que foi o que eu te disse, uma comparação estúpida, mas sendo o Verstappen o piloto número 1 da Red Bull, a aposta da Red Bull é que o Verstappen seja ele o campeão, certo? Agora, eu não me Sim, acredito que o desenrolar da temporada, o Pérez possa hipoteticamente pensar que entre ele e o Verstappen ele será o campeão. Eu acho isso mesmo irrisório, não me é, acredito e- nada. olha, posso dizer que isso já aconteceu. A última vez que aconteceu foi com o Rosberg e com o Hamilton em 2016, na Mercedes, e deu asneira. Porque, porque a Mercedes estava tão anos-luz à frente da concorrência e eu acho que não estava tão anos-luz como está a Red Bull agora, a diferença não era tanta. E, basicamente eles, como não tinham nada mais que fazer para se entreter, deixaram-nos lutar, não é? Lutem pelo campeonato vocês os dois. E acho que a Red Bull vai fazer isso. Espero eu que faça. De qualquer maneira, o destaque que eu queria dar a esta corrida novamente era o terceiro lugar do Alonso e à grande entidade que é a FIA, que pá, não sei se vocês acompanharam a corrida, mas o que aconteceu foi o Alonso recebeu A penalização, não é? Yeah. uma penalização de 5 segundos porque estava mal posicionado na grelha de partida, cumpriu a penalização e como funciona a penalização é ninguém pode tocar no carro, a primeira vez que eu for à box, ninguém pode tocar no carro durante 5 segundos e depois podem fazer a troca de pneus. E ele cumpriu a penalização, saiu, ficou em terceiro, acabou a corrida e E depois vieram acabou dizer com no os fim, 5. não é? Não, e não foi só isso, é que ele disseram ao Russell, que estava atrás dele, George Russell em quarto, para encurtar a gap, tipo a vantagem para menos de 5 segundos, porque ele podia ter uma penalização no fim. Podia não ter cumprido bem. E o Alonso puxou para cima dos 5 e conseguiu. E ele foi ao pódio e tudo, festejou o Alonso. Chegaram ao fim e disseram que a penalização afinal ia ter uma penalização de 10 segundos, porque tinha cumprido bem a penalização na corrida. E o Russell ficou com o troféu. Entretanto, a Aston Martin apelou e conseguiu que a decisão fosse revertida. E porquê? Que vocês perguntam. Porque o que está escrito no regulamento é que não se pode trabalhar no carro durante 5 segundos. E a Aston Martin disse: nós tocamos no carro, não trabalhamos no carro. Pronto, e a FIA disse: sim, senhor, tem razão. Por isso, afinal, Alonso ficou com o terceiro lugar. Ganda espanhol, hã?
E isto foi um momento informativo com o Nuno Oliveira. Obrigado, Nuno Luz. Vamos passar a emissão para. Vamos passar a emissão para ti na mesma, que o último tema do dia é NBA e eu não Não, isto tenho vai ser muito tido rápido. oportunidade de acompanhar. Vai ser muito rápido. O Zé não está comigo hoje, não é? Para o bem ou para o pior, não sei como é que se vocês preferem ou não. Está tudo igual, a luta no Oeste continua ao rubro. Os Lakers estão ali entre os nonos, num dia são nonos, no outro são décimos, no outro são oitavos, por isso faltam 10 jogos para terminar a época regular. Não sei honestamente como é que a coisa vai acabar, mas está bastante interessante no Oeste. Estou disparados por 4 ou 3 jogos. Mais alguma anotação queiram deixar para os nossos queridos espectadores? Queria mandar um abraço especial ao nosso Zé Leandro, que hoje deixou-me aqui sozinho com estes 2 portistas ferrenhos e que faz cá muita falta. E obrigado a todos por nos seguirem e por nos estarem a ajudar e a apoiar também. Pessoal, Quem- sigam-nos no TikTok Defesa A3, Instagram Defesa A3. Estamos a fazer um giveaway de uma camisola da seleção para ajudar a apoiar a equipa do Berto Martins. Participem, sigam-nos. No TikTok pomos constantemente vídeos de jogadores que achamos que vale a pena destacar. Portanto, sigam-nos em todas as redes sociais. Fiquem ligados e um abraço especial para o Leandro, que, como tem a mãe que está emigrada no estrangeiro cá a fazer uma visita, hoje não pode estar presente, que tem que aproveitar o tempo com a mãe e nós percebemos perfeitamente. Um abraço a todos e esperamos que tenham gostado. Um abraço, malta. Um Obrigado. abraço. Tchau, obrigado. Até para a semana.